Agradecer a entrevista, fazer um pouco aqui um retrato do futebol distrital, num momento em que há um marco histórico ultrapassado dos 8.000 atletas inscritos. É assim um número histórico, 8.000 é um número bastante grande. Boa tarde, eu é que agradeço a amável disponibilidade da vossa parte para estar aqui para podermos também conversar um pouco e mostrar, divulgar aquilo que é a realidade da Associação de Futebol de Santarém. E direto à questão que me acaba de colocar, posso lhe dizer que é um motivo de grande satisfação. Estamos a viver um momento importante, mas isto vem na sequência de uma evolução, de crescimento que abruptamente foi prejudicada e foi interrompida com o período negro das nossas vidas, que foi a pandemia, que nos assolou e de que maneira, e a partir daí teve uma quebra significativa, mas já no ano seguinte recuperámos, a época passada recuperámos e ultrapassámos ligeiramente o valor do pré-pandemia, que vínhamos na ordem dos 4%, a subir a 4% ao ano, e que no ano passado, a época passada, já chegámos a 1% acima do valor da pré-pandemia. Acreditamos nós, foi o resultado da persistência, da resiliência, da força dos clubes que fizeram um trabalho fantástico no sentido de manter a atividade possível naquele período negro das nossas vidas, e isso foi um investimento para o futuro. E leva-nos a que, já esta época, batemos o recorde absoluto. Tínhamos batido o recorde absoluto de atletas inscritos na Associação de Futebol de Santarém e posso falar de dados de hoje, são hoje dados atualizados, posso dizer que hoje temos 8.410 atletas inscritos. O recorde absoluto, que em 54 atletas relativamente ao máximo que tínhamos da época passada, e portanto, neste momento, mas em período homólogo, isto é, relativamente ao período da época passada correspondente ao que estamos hoje a viver, temos 347 atletas a mais. Isto projeta para um crescimento de 4,3% relativamente à época passada, neste período homólogo. Mas em termos absolutos, como eu disse há pouco, já passámos os valores, já estamos nos 8.410, que é um número que nos consolida no 7º lugar do ranking das 22 associações de futebol distritais e regionais. Em 22 associações é muito bom. A que é que atribui este aumento de atletas no futebol? Foi o Mundial? É o Ronaldo? Ou é o trabalho dos clubes de angariação dos jovens logo na escola? A nossa responsabilidade é tentar criar as condições possíveis para que os clubes possam desenvolver melhor o seu trabalho, tenham as condições, modernizarmos os serviços de apoio da própria associação, e os clubes terem melhores condições para trabalhar. E é esse trabalho que os clubes desenvolveram, graças a esse trabalho, sem isso nada disto era possível. São necessários muitos anónimos dirigentes para projetarem estes 8.400 mais de 8.400 jovens a praticar desporto no nosso distrito. Isto é devido fundamentalmente ao trabalho dos clubes e que a Associação tudo faz para que possa contribuir para a sustentabilidade do futebol distrital, e é isso a nossa obrigação, o nosso trabalho, criar as melhores condições. O que é que se deve? É evidente que a projeção do futebol português e do futsal, nomeadamente, também ajuda a tudo isto, são catalisadores que ajudam a maior desenvolvimento, e todo o investimento que tem sido feito. Tem sido feito um investimento fantástico em termos de condições. Também aqui uma palavra às autarquias também têm contribuído, apesar de ainda temos carências a nível de infraestruturas desportivas, mas é verdade que o desenvolvimento das mesmas nas últimas décadas também projeta a possibilidade de aumentar o número de atletas. Eu ia dizer também, gostava de dizer que este aumento de atletas projeta-se em termos de futebol, em termos do global de 4,3% relativamente à época passada, mas com maior incidência no feminino. Eu ia fazer a pergunta porque o futebol feminino é uma coisa recente, mas nós já temos seleções nacionais, já temos
E como é que isso se projeta aqui no Distrito de Santarém? No Distrito, posso dizer, enquanto no global os atletas cresceram 4,3%, no futebol feminino cresceram 8,1%, relativamente à época passada. Mas o crescimento tem sido significativo e hoje já temos 586 atletas femininas inscritas nas competições da Associação de Futebol de Santarém. Ainda não há um campeonato feminino. Em que escalões é que... Nós temos tido aqui uma preocupação e isso tem contribuído para que haja mais atletas femininos. E aqui volto a referir a importância das infraestruturas desportivas, que condicionam muito o desenvolvimento, e particularmente o futebol feminino. Mas nós temos procurado arranjar provas internas, e aqui quer de futebol, quer de futsal, e já temos exemplos a funcionar há 2 anos, numa parceria com interdistrital com Castelo Branco, organizamos torneios de séniores de futsal feminino, e agora com o futebol feminino com Lisboa e Leiria. Portanto, como temos poucas equipas, juntaram-se um grupo de associações. Mesmo agora houve uma reunião em Setúbal, na tentativa de projetar para a próxima época um interdistrital mais a sul, juntando aqui alguns... Com Lisboa e Leiria? Nós temos como parceria neste momento com futsal Castelo Branco, Santarém, e futebol Leiria, Santarém e Lisboa. Este crescimento do número de atletas femininas também haverá um momento em que até poderá haver um campeonato distrital, é isso que eu estava a perguntar. Já há provas no nível futsal, por exemplo, já há. Sim, de futsal também. E a nível de futebol feminino já há, e já temos atletas, seleções distritais femininas, que já participaram este ano nos campeonatos interdistritais, interassociações, assim é que se diz. E, portanto, está a crescimento. Agora, quando em determinados escalões não temos equipas suficientes, não hesitamos em promover estes torneios, e tem sido... forma de... Não, é um campeonato. Sim. É um campeonato com equipas de uma associação e de outra, e quem é o vencedor do conjunto das equipas na classificação de Santarém será o nosso campeão distrital. Sim. E Castelo Branco será, seja ele o primeiro, o segundo ou o terceiro, ou o primeiro classificado das equipas de Castelo Branco, será um campeão distrital Castelo Branco. E é assim que se tem que dinamizar e tem que arranjar aqui âncoras para que possa este crescimento. Se não estamos à espera de ter 5 ou 6 ou 7 equipas, acontece que podem não haver só 3 ou 4 e ficam limitadas. E até também é salutar o espírito de associativismo das associações, que não trabalharem só para si, trabalharem também com o Castelo Branco, com a Leiria, que é aqui ao lado também, com Lisboa, não é? E isso passa também, e aí está mais um investimento no futebol feminino e no futsal feminino, porque a associação financia o custo que os clubes têm mais pelo facto de terem distâncias maiores. Há uma parte que é financiada pela associação, aliás, e como o Castelo Branco faz o mesmo, ou Lisboa e Leiria, para haver valores iguais, como participamos quando as distâncias saem fora do distrito, e para que os clubes também eles acabam por também ter mais despesa e mais tempo, mas também ter aqui uma ajuda para fomentar o apoio do futebol feminino. Porque de facto não é uma moda, tem-se vindo a consolidar, como está a referir, já há 2 anos que se consegue fazer isso. Isto depois é o resultado, quer dizer, o resultado do investimento que tem sido feito a nível nacional, até em termos da própria Federação. Quem é que pensaria há 10 anos que estaríamos a poucos dias de disputar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de futebol feminino? Ninguém pensaria isso, nem os mais otimistas. E o futsal também tem vindo num crescendo. Neste momento já é uma coisa sustentada. Já está mais consolidada, mas de qualquer maneira, neste momento também, e as razões principais também são infraestruturas desportivas, mas o futsal tem um crescimento um pouco mais baixo, está próximo dos 2%. Do conjunto geral, o futsal cresceu praticamente, não chega bem, mas quase a 2%. Mas isso também tinha tido um aumento exponencial em anos anteriores. Agora estabilizou mais e agora, quer dizer, há mais procura por outras coisas, para o futebol e o futsal. O futebol, uns queixam-se passa do futebol para o futsal para o futebol, mas isso é a vida. As infraestruturas, perguntar pela questão das infraestruturas. A associação
já lançou vários programas, fez um estudo também de diagnóstico e lançou vários programas, tem tido uma intervenção bastante forte a nível das infraestruturas para que as autarquias e os clubes desenvolvam as condições para desenvolvimento do futebol no distrito. Qual é o balanço que faz destes programas e destes apoios? Olha, nós em 2017 publicámos aquilo que foi um trabalho, enfim, de profundidade para uma que chamamos a Carta das Infraestruturas Desportivas dos Clubes, que 104 infraestruturas foram avaliadas, caracterizadas e avaliadas para podermos ter a verdadeira imagem do estado das mesmas que os nossos clubes utilizam, quer em termos de futebol, quer de futsal. E esse trabalho foi feito em 2017 e é com muita satisfação que reconhecemos que hoje está muito desatualizado, pela positiva. Portanto, isso é sinal que continua a haver investimento forte, nomeadamente das autarquias e dos clubes, também, mas particularmente das autarquias, na procura de melhorar essas infraestruturas. Os campos pelados dos nossos campeonatos é uma coisa rara e, portanto, que não tem significado, é residual e que já há projetos para acabar com essa realidade de tantos e tantos anos. Sempre, como disse, paralelamente foram feitos, graças a algumas receitas extraordinárias que foi possível encontrar, lançar fundos de apoio que servissem para os clubes, junto a outras entidades, ter uma parcela financeira que servisse de âncora, isto é, aquilo que normalmente se designa terem a parte de capitais próprios para poderem candidatar-se a outros fundos. Assim foi, foram cinco programas de apoio à infraestrutura desportiva ao longo dos últimos anos e que veio a beneficiar muitos clubes do nosso distrito. Neste momento, posso adiantar que esperamos que em 2013 seja lançada a atualização dessa Carta das Infraestruturas para podermos aí sim, 2017, 2023, peço desculpa, termos a realidade daquilo que foi a evolução e ao mesmo tempo termos a caracterização de hoje, 2023. Mais uma vez é uma parceria entre a Associação e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior que permite este excelente trabalho que foi feito e que vai ser agora atualizado. Neste momento, o que é através da própria Federação Portuguesa de Futebol, no programa que chega 24, há uma componente forte de apoio direto também aos clubes, através da Associação, que estamos em fase final de fechar esse processo, se foram apresentadas 20 candidaturas para melhorar infraestruturas desportivas e equipamentos que os clubes necessitam, que estamos em vésperas praticamente de divulgar o resultado do apoio a essas 20 candidaturas que estão em fase de fecho do relatório final. Portanto, são 340 mil euros que estão aqui para investir, a fundo perdido, para os clubes poderem investir a fundo perdido, e cá aqui novos relevados, remodelação de relevados, equipamentos de transporte de atletas, equipamentos de postos médicos, tudo isso está, cada clube concorreu com aquilo que achava mais premente e necessário para satisfazer minimizar pelo menos as suas dificuldades e criar condições para poder termos melhores infraestruturas no nosso distrito. Esta é a realidade das infraestruturas desportivas, que é decisiva, como há pouco já disse, para o crescimento, desenvolvimento do futebol e, acima de tudo, para aumentar o número de praticantes, quer no futebol, quer no futsal. Veio a tarde depois falar no recente protocolo que a Associação de Futebol de Santarém assinou com a Câmara Municipal de Santarém para a construção da Academia de Futebol na Quinta do Polim, junto ao Complexo Aquático de Santarém. Fala-me um pouco desse projeto, como é que esse projeto surge, qual é o objetivo, o que é que vai lá ser feito, como é que vai funcionar, da parceria. Olha, a Academia, quando, eu preferi talvez começar por aqui, quando o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol lançou um desafio, numa reunião com as associações, que cada associação, uma academia, e que para isso ia ser construído um fundo de apoio, da nossa parte, levou a começássemos a sonhar, e eu não sou eu, como é óbvio, mas toda a direção começou a sonhar, e como é que seria uma associação com uma academia
para termos acesso, termos direto acesso a infraestruturas desportivas, para podermos desenvolver o nosso trabalho, quer a nível de formação, de treinadores, de árbitros, de jogadores, como é óbvio. E a partir daí foram publicadas a regulamentação desse mesmo fundo, foram definidas as verbas, hipótese de candidatura, e nós não nos estava outro caminho, que era que não nos perdoávamos a nós próprios que pudéssemos perder uma oportunidade deste tipo, e começámos a trabalhar. Começámos a trabalhar naquilo, na sombra, na sombra, na escuridão dos gabinetes, mas a trabalhar no sentido de encontrar aqui um modelo de financiamento, um modelo de exploração, um modelo um modelo financeiro que permitisse candidatarmos à federação para podermos ter os apoios diretos e chegarmos àquilo que desejamos todos. E assim foi. Ao fim do ano de trabalho, de equacionar várias soluções, várias hipóteses, levou-nos a um acordo com o município de Santarém, que embora também apresentou disponível para o efeito e que fomos trabalhando nesse sentido, e chegámos ao protocolo que assinámos no passado sexta-feira, já foi no dia 10, em que estabeleceram-se as regras, as responsabilidades de cada parte. E assim, uma das questões que nós sempre falámos é que fazia sentido, sim, infraestruturas desportivas enquadrado num complexo desportivo ou perto de outras infraestruturas desportivas, no sentido de ser mais fácil a sua exploração e a sua rentabilização. E assim foi. E está estabelecido, o que foi protocolado com o município de Santarém e com o patrocínio da Federação Portuguesa de Futebol, em que o Sr. Presidente da Federação deu-nos a honra de assistir a essa assinatura desse protocolo, define claramente o seguinte: a construção de uma academia de futebol na Quinta do Rolim, mas integrada num plano mais geral, que é a muito desejada, sonhada cidade desportiva de Santarém. Será construir a primeira fase. E o que é que consta dessa mesma academia? Um campo de futebol de 11, um campo de futebol 9, 7, mas dão dimensões para 9, bancada descoberta junto do campo 9, bancada coberta no futebol de 11 e com todas as instalações de apoio necessárias ao desenvolvimento da atividade ali, desde balneários, posto médico, bares de apoio, instalações sanitárias, todos os equipamentos de apoio necessários ao bom funcionamento dessas infraestruturas. E esse projeto está em marcha. Foram definidas responsabilidades de cada, da parte da associação é responsável pelo projeto de execução e estudos geotécnicos e estudos complementares, digo eu, e a Câmara, quando o projeto for entregue, que se aponta para abril, final de abril, lançará um concurso de contratação pública para fazer empreitada. Este é o grande desafio para nós todos. Nós acreditamos, estamos certos, que o trabalho já feito e com aquilo que é sente o empenhamento de ambas as partes, vamos ter êxito e vamos ter uma academia de futebol. Eu quando digo academia de futebol, aqui gostava de fazer aqui um parêntese para ressalvar uma questão. Quer dizer, o que está a ser construído de novo, agora nesta fase, é um campo para o futebol, com sala de formação para agentes desportivos, mas é futebol. Todavia, quando esta construção for feita, faz parte do protocolo, a Associação de Futebol de Santarém tem direito de utilização em horário nobre, entre as 5 da tarde e as 6 da tarde e as 11 da noite, a utilização dos pavilhões existentes na cidade para a prática do futsal. Portanto, a academia não é só futebol, é futebol e futsal. Vai-se construir uma infraestrutura nova agora para o futebol, mas o futsal tem infraestruturas disponibilizadas para nós, para a Associação poder desenvolver essa atividade, até que seja construído um novo pavilhão junto na Quinta do Rolim, integrados na cidade desportiva. Grosso modo, é este o modelo. E numa futura fase Numa futura fase, que a Câmara ainda há dias disse que é para avançar, que não era para parar agora só com a primeira fase, que é a construção da própria academia em termos de futebol. Quanto ao campo de futebol, ele ficará também para a cidade, para a União Desportiva de Santarém, por exemplo, poderá usufruir, não é? Essa parte está muito clara no protocolo, e nós sobre isso que tivemos dúvidas. E na altura, junto à Federação, dissemos: a Associação não tem condições para fazer uma academia com propriedade plena. Não tem hipótese. Porquê?
apesar do apoio da Federação, não tem verbas suficientes por capitais próprios, pode investir. Não há condições de retirar um cêntimo àquilo que são as receitas correntes que a Associação tem para a sua funcionalidade. E, portanto, só encaramos isto. E também quero dizer, com toda a segurança, dizer que a própria atividade da Associação não justifica com o empreendimento daqueles em plena utilização. Portanto, não se faz um investimento desta natureza para, de vez em quando, passo o termo, ou uma vez por semana, ou duas mesmo, se esteja utilização. Pretende-se que uma infraestrutura daquelas esteja rentabilidade em termos de utilização para rentabilizar o seu investimento. E, portanto, nós precisamos de uma parte do período nobre, como eu disse há pouco, das 6 às 11 da noite, precisamos de uma parte desse período só. E nesse período, que também está protocolado, essa é da responsabilidade de utilização da Associação, seja para atividades próprias, seja por quem a Associação entender. O resto do tempo fica para a gestão do município de Santarém, que utilizará dentro daquilo do plano de distribuição a quem entender. Não temos nada com isso. Portanto, é uma partilha, é uma verdadeira parceria, quer no investimento, e depois a utilização, em princípio, é proporcional ao investimento que cada um fez. E acho que assim é possível rentabilizar uma infraestrutura com condições, à prática desportiva, sem haver ali perigo de se vir a construir ali um elefante que depois, um elefante, como costuma dizer, come todos os dias, é preciso mantê-lo, e isso só faz sentido se rentabilizar a sua utilização, em prol dos mais jovens e em prol das melhores condições para a prática desportiva. Falando nos mais jovens, vamos ter já tradicional, já vem na 9ª edição, o TES Cup, é a grande festa do futebol juvenil aqui no Distrito de Santarém. TES Cup 2023, o que é que já se pode falar sobre este torneio? Pode-se falar, porque sabe, o trabalho já foi feito há uns meses atrás, o lançamento desta nova edição do TES Cup, que também foi bruscamente parada durante 2 anos, 2 épocas esportivas. Foi exatamente na véspera de lançar o TES Cup na apresentação pública que foi suspenso. Neste momento está marcada a apresentação para o dia 10 de março, às 18h30, no W Shopping, um dos parceiros de excelência do TES Cup, e não só. E para começar no dia 12 e acabar no dia 1 de maio, no entroncamento, no Parque Desportivo do Bonito, em que se vão discorrer as finais, juntamente com a final da Taça do Ribatejo de Júnior, como é assim no hábito, e que é aquilo que nós chamamos de festa de futebol jovem. Tudo está programado, as equipas já estão a treinarem, as seleções já estão, toda a estrutura técnica das 12 seleções está... Tem um modelo único, vai lá. É um modelo único, é uma situação única e que já levou a Federação Portuguesa a distingui-lo como prémio de formação a nível nacional, em que tem uma particularidade. Todos os clubes que têm atletas inscritos no Sub-13 ou no Sub-14, pelo menos um atleta faz parte de uma seleção. Portanto, tem que haver, alguns especialistas dizem que tem que escolher sempre os melhores, nem que estejam todos numa equipa. Não, nós achamos que nesta fase deve ser mais alargada e deve obrigar a fazer os técnicos a fazer uma campanhas de prospecção maiores, porque sabem, até pode haver 5 atletas melhores numa equipa, mas só podem ser convocados 4, porque esse número é função do número de atletas inscritos na associação. Portanto, um clube, seja ele onde estiver, no norte do distrito ou no sul, onde estiver, desde que tenha atletas inscritos de sub-13, terá um elemento, pelo menos um numa seleção, do grupo de conselhos mais envolvente, e do sub-14 a mesma coisa. As equipas não são conselheiros, são grupos de conselhos. Equipas de conselhos. Quantas equipas é que participam? 12. 12 equipas. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo, posso-vos dar aqui um exemplo. Isto depois é feito sempre todos os anos em função do número de atletas inscritos. Por exemplo, a seleção 13, a seleção B vai ter um número de um patrocinador, que já está definido, mas eu chamo só agora por enquanto seleção B. Sim. Vai ter equipas de Alcanena, Tomar, Torres Novas. Por exemplo, o D tem Alpiaça, Chamusca e Santarém. O F tem Benavente, Cartacho, Salvaterra de Magos. E é assim que isto vai organizando em função de quê? Da área de recrutamento ser equivalente.
Sim. os 3 conselhos terem valores próximos de atletas inscritos para poder ser áreas de recrutamento equivalentes e as equipas técnicas. As equipas técnicas que são escolhidas, cada seleção das 12, cada seleção tem um membro da direção que é o responsável por essa equipa, que depois contacta dirigentes locais e que depois em conjunto convida uma equipa técnica, massagistas e constitui a tal estrutura dessa mesma seleção. E já estão a treinar. Isto é uma forma de dar visibilidade. Eu estava ainda há pouco aqui a ver no Canal 11 o torneio das seleções. A Associação de Santarém também está representada com uma seleção sub-14. Mais do que a competição, aquilo é uma forma até de dar a visibilidade dos jogadores para os olheiros das seleções terem uma base de recrutamento para a seleção. Até como digo, até a classificação é desvalorizada. Exatamente. Mas estão lá as estruturas técnicas da Federação a acompanhar o torneio, em todos os torneios, em todas as seleções. Estão sempre as estruturas técnicas a acompanhar e é um grande campo de prospecção. O nosso é o Test Cup, por exemplo. Eu queria dizer que o Test Cup vai na 9ª de futebol, mas já vai na 2ª de futsal. Vamos ter então uma grande competição, onde também a associação também foi pioneira no cartão branco do Fair Play. Já foi aqui há uns anos, eu já não sei se foi há 5, se foi há 6 anos, por aí. Como é que isto tem corrido? Tem dado frutos? Tem aparecido exemplos de Fair Play nos jogos? Foi um projeto, um programa construído pelo Instituto Português de Desporto, através da sua direção de ética desportiva, e que nós, desde a primeira, com 5 associações, fomos das pioneiras a assinar esse protocolo, depois a Federação veio a seguir, etc. E neste momento nós estamos a ter impactos, na nossa opinião, positivos. Nunca quisemos banalizar o cartão branco, mas tem impactos, quer para o conhecimento do comportamento de atletas, até dos próprios árbitros, até dos dirigentes, até do público. Quando é reconhecido esse mérito, os árbitros não hesitam em mostrar os cartões brancos, que é uma prova de reconhecimento e que conta para o troféu de disciplina da Associação de Futebol de Santarém, que há uns anos já vimos implementando, e que também já é uma referência que se nota que os clubes têm gosto em ganhar o troféu de disciplina. E ver se melhora um bocadinho, que há uns anos era terrível assistir a um jogo, o árbitro chamavam os nomes todos ao árbitro. Até se ficava a pensar quem é que quer um dia vir a ser árbitro, não é? Mas a arbitragem continua a funcionar, vocês não têm aqui problemas em não temos problemas maiores, mas essas coisas não... Há um trabalho também que tem vindo sendo feito em parceria com o comando distrital da PSP e da GNR, uma equipe, um grupo de trabalho que acompanha semanalmente e faz a monitorização de tudo o que se passou no fim de semana desportivo para poder tomar medidas de prevenção, algumas até não só de prevenção, mas prevenção prevendo o que é que se pode prever no fim de semana seguinte, em termos das forças de segurança poderem estar alertadas para situações que possam vir a acontecer, às vezes em alguns jogos. E isso é um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, em boa hora a GNR e depois a seguir a PSP aderiu a este nosso projeto, que, como eu digo, reúne-se semanalmente, à terça-feira, para poder fazer o balanço da semana e poder projetar o futuro. E isso tem que contribuir, e hoje há mais tranquilidade a ver no futebol. É evidente que o futebol é uma coisa que todos sabemos, que é muitas vezes descarga de emoções e descarga de outras coisas, infelizmente, que as pessoas afeta as pessoas. Também é um escape, não é? É um escape, mas quer dizer que temos vivido com alguma tranquilidade relativamente ao que se vai passando nos nossos recintos esportivos. Mas não está livre de haver aqueles problemas de vez em quando, e às vezes basta o penalti não foi marcado, o penalti foi marcado, mas isso é... Também há erros humanos, há erros humanos, e ainda temos vários aqui. E não há vários, aqui no distritais não há vários. Mas as coisas temos hoje também gostava de dizer aqui, temos hoje uma equipa de árbitros mais jovens, mais bem preparados e que estão num processo evolutivo
de patamares que vão subindo. Temos um árbitro na primeira categoria, na primeira divisão, temos um auxiliar também bem preparados e vamos ver. Temos no segundo escalão 2 árbitros e as coisas vão, muitos árbitros. Um dos problemas agora nossos aqui é que, à quinta-feira, quando o Conselho de Arbitragem vai fazer as nomeações, muitos estão para os nacionais. E isso afeta aqui isto, mas o espírito também dentro ajuda os próprios árbitros, que disponibilizam membros do Nacional para vir quando estão vagas a apitar jogos do Distrital. Todo este trabalho de articulação, de planeamento e de sensibilização que o Conselho de Arbitragem tem feito, continua a fazer, é fantástico e permite aqui criar aqui uma família de arbitragem que melhora. E a base de recrutamento e de formação, isso este ano, no início desta época desportiva, fizemos um curso com 45 novos árbitros, uma coisa ímpar a nível nacional, e portanto, que agora a retenção depois, alguns não ficam, por razões várias, né? Até muitas vezes até por razões académicas, e outras têm que ir à procura do seu futuro. Mas o facto é que hoje o trabalho que tem sido feito, temos melhores árbitros e por isso, para ter melhor futebol, também temos de ter melhores árbitros. E isso, o trabalho que tem sido feito pelo Conselho de Arbitragem, vai ao encontro dessa expectativa e sente-se que as coisas têm evoluído muito bem e os patamares que vamos atingir, os árbitros do nosso distrito formados aqui vão atingindo, são cada vez melhores. Este ano estávamos com 3 equipas no Campeonato de Portugal, o Rio Maior, o Cruxense e a União Desportiva de Santarém, mas agora houve uma desistência. A Rio Maior SAD não conseguiu aguentar a equipa, os jogadores ficaram com salários em atraso, deixaram de ir aos jogos, já foi o segundo jogo, portanto foi desclassificada a equipa. Como é que o Presidente... O Presidente da Associação lamenta profundamente que alguns aventureiros que resolvem criar um mar de expectativas, e nomeadamente aos atletas, são os mais prejudicados neste processo todo. Criam ilusões que depois, de um momento para o outro, desaparecem, ninguém os vê, não há contactos. Inicialmente tentam continuar a cavar este processo. Neste caso, o Rio Maior, foi o próprio sindicato dos jogadores que suportou parte dos vencimentos dos atletas. Aqui junto à Associação tentaram vir cá inscrever novos jogadores. Nós não fechar as inscrições aqui estavam fechadas, as novas inscrições para o Rio Maior, porque não fazia sentido, primeiro, aumentar a dívida e, segundo, criar vagas para poder, criar elementos para poder prescindir daqueles que lá estavam. Isso ficou fechado desde o início, porque quando chegaram inscreveram-se sem nenhum, com as condições exatamente iguais aos outros, e mas quando começaram a tentar inscrever novos atletas e não querendo assumir as suas responsabilidades financeiras, a associação fechou, a plataforma foi fechada e não permitiu novas inscrições. Lamentamos muito que estas situações aconteçam, porque os atletas, em primeiro lugar, são prejudicados e toda a atividade, todo o campeonato que está inserido é prejudicado sob o ponto de vista desportivo. Neste momento há clubes que já jogaram, outros que nunca tinham jogado com o Rio Maior, e isto não dignifica, não é bom para o futebol, não é bom para o desporto, essencialmente, mas as pessoas são... E até deixa também, até Rio Maior, deixa ali um lastro que agora, quando aparecer alguém que até possa ser bem intencionado e que tem, as pessoas já veem aquilo com o pé atrás, não é? Exatamente, e nós já tivemos 2 exemplos, tivemos Fátima e tivemos agora Rio Maior, que correram mal e que de um momento para o outro as coisas caem e ficam os atletas entregues a eles próprios, sem condições. Só que no caso do Fátima eram investidores até da Arábia ou do Médio Oriente. Da Arábia Saudita. Aqui em Rio Maior também eram brasileiros. Brasileiros e também andou para ali um francês também, que soubemos. Mas quando dá na hora da verdade, ninguém dá cá. Não são de cá, a gente não os conhece, não podem ser responsabilizados. E portanto é esta situação que acho que isto tem de ser reavaliado a nível nacional, em termos de como garantias. Depois é sempre uma situação, no princípio as pessoas vêm com boas intenções, mas depois na prática verifica-se que não. E como digo, tivemos 2 exemplos muito negativos.
Temos outros positivos. Temos outros positivos Sim. e não estamos aqui a Sim. falar de SADs só por falar de SADs. Sim. Temos bons exemplos. Tivemos uma SAD, por exemplo, que em Almeirim terminou a sua atividade, Mas deixou tudo limpo, não é? Tudo limpo. Não temos nada a apontar a toda a estrutura da SAD de Almeirim que se fechou e que não deixou nada que se possa apontar. Da nossa parte, não temos conhecimento de tivesse A de acontecido. Santarém também. Santarém está a funcionar. A de Santarém está a funcionar. Um projeto de Está a sucesso, funcionar um bem. nível desportivo. Tem dado- Grande sucesso, aliás. Até dos clubes que têm mais atletas inscritos, jovens também. Sim, agora, já também. tem e ainda tem mais porque isso sente-se, ainda tem Não há mais. campos. Não há infraestruturas desportivas. Muito bem. Muito obrigado. Não, eu agradeço muito a vossa disponibilidade e que o vosso trabalho que fazem em prol da promoção do desporto, neste caso o nosso futebol e futsal.